Oi, oi, Sara Rocha aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou advogada e criminalista, fundadora do Fonte Jurídica e professora de Direito Penal. E hoje o tema é muito simples, a gente vai falar sobre arrependimento posterior. Lembra que eu tô falando de iter criminis desde lá de que a gente está explicando o artigo 14 que falava da tentativa? Que eu falei que o iter criminis, sobre o iter criminis lá, falei que a tentativa era um dos institutos do iter criminis. Depois a gente falou do arrependimento eficaz, da desistência voluntária no último vídeo, né? Eu também disse que esses também são institutos que fazem parte do iter criminis. E hoje a gente vai falar do arrependimento posterior, que também faz parte do iter criminis. No próximo vídeo, a gente vai falar do crime impossível e aí se encerra aqui a questão do iter criminis, tá? Então, vai anotando aí. Artigo 16 fala sobre o arrependimento posterior. Muito fácil de você entender, muito parecido com os outros institutos que nós já aprendemos. A diferença é que aqui no arrependimento posterior, a gente vai ter uma consumação do crime. Então, todos os outros que a gente falava não tinha consumado o crime ainda, né? A pessoa tentou matar alguém, mas por uma circunstância alheia, ela desistiu de matar alguém. Depois, ela teve a desistência voluntária, então ela queria matar alguém, mas acabou desistindo por vontade própria ou por uma influência de outra pessoa, mas acabou desistindo de matar aquela pessoa. Então, houve aí a desistência voluntária. Depois, a gente falou do arrependimento eficaz, né? Que é o momento em que eu me arrependo de cometer aquele crime, né? E faço algo para evitar que aquele crime se consume. Então, eu atiro em alguém, mas chamo a ambulância para que aquela pessoa não morra. Enfim, eu falei até do exemplo do cara que foi até a casa do delegado e quando descobriu que o cara era delegado, ele desistiu de roubar a casa do cara e deixou uma carta falando pra ele: olha, eu ia desistir, eu ia roubar sua casa e tudo mais, mas acabei desistindo, nananã. Então, essa é uma situação de arrependimento eficaz. Eu não só não concretizo aquilo, como também faço algo para evitar aquele resultado de se consumar. E aqui no arrependimento posterior, a gente vai ter a nossa primeira consumação. Aqui vai acontecer o crime vai ser consumado, tá? Então eu vou lendo aqui artigo 16 para vocês. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é o primeiro ponto muito importante para a gente ter em mente. O que acontece aqui? Se for um crime que tiver grave ameaça à pessoa, que tiver violência, então aqui não vai caber falar de arrependimento posterior. Dane-se o seu arrependimento posterior. Agora, a gente tem crimes que ao invés de ter uma violência ou grave ameaça à pessoa, essa violência, essa grave ameaça é algum bem, é alguma coisa, é algum patrimônio. Nesses casos, caberia super o arrependimento posterior. Então, continuando aqui o artigo, reparado o dano ou restituída a coisa. Então, beleza. Primeiro requisito, não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, mas pode ter contra coisas. Ótimo. Segundo, ele tem que restituir o bem que ele roubou ou reparar o dano. Às vezes você não tem um bem, né? Mas tem um dano que foi causado e a pessoa tem que reparar esse dano causado, tá? Isso tudo, gente, tem que ser feito, terceiro requisito, antes do recebimento da denúncia. Então, vamos lá. Você sabe como é que acontece um processo criminal? Ele, de início, não é um processo. De início, ele é um inquérito. Então, esse inquérito, ele não é necessariamente um processo. Ele tem uma forma de processo, ele parece um processo, ele cheira igual ao processo, ele tem tudo igual a um processo. Mas ele é um inquérito, ele é uma fase investigativa. A gente está analisando o que a gente vai fazer com esse caso. A partir do momento que ocorre o recebimento da denúncia, aí houve o recebimento da denúncia, ou, no caso, né, o recebimento da denúncia nos crimes de ação penal pública, ou o recebimento da queixa, que aí a gente está falando de uma ação penal privada, né? Nesses dois casos, houve o recebimento da denúncia ou houve o recebimento da queixa, aí sim vira um processo. Aí é um processo mesmo, com o juiz vai decidir tudo. No inquérito já tinha juiz, mas era fase investigativa, o processo ia para a delegacia para fazer diligências, e agora ele vira um processo. Quando a gente está falando do arrependimento posterior, é muito importante ter em mente esse lapso temporal do que é um inquérito e o que é um processo. Porque o recebimento da denúncia ou da queixa é o que marca o início do processo.
Nesse caso, o arrependimento posterior, ele tem que ocorrer antes desse recebimento de denúncia, antes do recebimento da coisa. A pessoa tem que ter tido vontade de reparar aquele dano antes disso acontecer. E ela tem que fazer isso por ato voluntário. Eu quero ir lá e reparar meu dano, eu sei que isso vai ser bom, não sei que merda, cagada foi essa que eu fiz, então eu vou lá reparar o dano, vou devolver a coisa que eu peguei, que eu roubei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então pronto, aqui a gente tá resolvendo essa questão e colocando dentro do arrependimento posterior. Legal, massa, bacana. Mas aí, Sara, o que acontece? Se eu me arrependo posteriormente de ter cometido o crime, né? Então, tem várias situações em que as pessoas roubam o celular de outra, aí depois descobre que fulano era não sei quem, aí fala, desculpa, já devolvi o seu celular, já devolvi tal coisa sua, e não sei o que, não sei o que. Então, existem situações, assim, de arrependimento posterior. Mas nesse caso, a pessoa não vai ser punida? Porque ela reparou o dano, porque ela devolveu a coisa, ela não vai ser punida? Não é assim que acontece. Haverá uma redução da pena dela se houver o arrependimento posterior. E a redução é de 1 a 2/3, igual a gente falou na questão da tentativa, tá? E vai funcionar com o mesmo termômetro, digamos assim, para medir se vai ser 1/3 ou 2/3. A pessoa reparou mais ou menos o dano, devolveu mais ou menos o que pegou. Nesse caso, a gente vai reduzir um pouco da pena. Reduziu muito o dano, devolveu tudo que roubou. Aí, reduz um pouco mais a pena. Entende? Então, naquele mesmo parâmetro que a gente tinha antes, a gente vai usar aqui. Se a pessoa, depende do que ela faz para reparar aquele dano. Se ela reparar muito, pena muito reduzida. Reparou pouco, pena pouco reduzida. Tá bom? Massa, Sara, mas o que acontece? Eu roubei lá o celular da mulher e tal, e aí quando eu fui devolver, eu fiz questão de ir lá devolver pra ela, só que quando eu fui devolver, ela não quis receber, o celular de volta. Falou, seu desgraçado, você vai pagar pelo que você fez. Nesse caso, o que acontece com essa pessoa? Nessa situação que a gente está falando, o não recebimento do bem pela vítima não vai tirar nenhum dos benefícios do réu. Então, ele continua com o benefício. Mesmo se a vítima não quiser receber, ele continua com o benefício. Aí, o que acontece, assim, de maneira prática, né, com esse bem? O melhor é que eu tô com isso aqui no dedo, eu não sei, tô aqui. O que acontece de maneira prática? De maneira prática, esse bem, ele fica depositado em juízo. E aí, depois, a vítima vai lá e retira esse bem do juízo, tá bom? No processo mesmo que a gente fala. Sim, outro ponto que eu tenho que falar com vocês. Se a gente tem um processo que tem mais de um réu e somente um deles repara o dano, devolve a coisa e tudo mais, todos os outros réus serão beneficiados por esse benefício ou só um será beneficiado? Provavelmente todos serão beneficiados. Tem uma jurisprudência do Supremo, eu acredito, ou do STJ, não sei. Ao certo eu vou tentar localizar para colocar aqui na descrição, tá? Mas que fala justamente sobre essa questão. Que se um deles já reparar o dano e devolver a coisa e tudo mais, provavelmente os outros também terão que ser beneficiados. Por quê? Porque já reparou o dano para a vítima. Não interessa se foi um, se foi dois, se foram 3 pessoas que repararam o dano. Tendo reparado o dano para a vítima, já faz jus ao benefício, entendeu? Para finalizar, gente, uma questão interessante é que em alguns crimes, tá? Esse arrependimento posterior, essa reparação pelo bem que foi pego ou pelo dano que causou, ele gera a extinção da punibilidade. Mas sempre que isso ocorrer, já vai estar escrito na própria lei e tudo mais, que o ressarcimento de tal valor já gerará a quitação da dívida e tudo mais, a extinção da punibilidade. Então, nesses casos em que gera a extinção da punibilidade, isso já está previsto no Código Penal. Sempre ficar de olho na letra da lei para saber direitinho qual crime gera extinção de punibilidade e qual não, tá? E aí tem a questão também da reparação, do tempo em que a reparação é feita. Quanto mais rápida a reparação for feita, maior a diminuição da pena. Quanto mais devagar a reparação foi feita, menor a diminuição da pena. E o último detalhe agora, assim, pra gente finalizar, é que também já foi entendido, eu não sei também se pelo Supremo ou se pelo STJ, mas vou também tentar deixar aqui na descrição, mas já ficou decidido que o quê? Que a reparação parcial também vale para essa diminuição de pena. Então, às vezes a pessoa roubou uma grande quantidade de dinheiro e não tem mais tudo para devolver. Mas se ela repara uma parte desse dinheiro, isso já vale. E aí entra também naquele outro parâmetro que eu te falei para decidir se
vai ser 1/3 ou 2/3 a redução da pena dela. Qual que é esse outro parâmetro? Devolveu bastante, muita coisa? Então vamos diminuir bastante a pena dela. Devolveu pouca coisa, quase nada. Então vamos diminuir só um pouquinho aqui da pena dela e pronto. Entendeu? E bom, é isso o Instituto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E até o mês de março, que a gente já volta aí com bastante conteúdo massa pra vocês. E, gente, não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo de direito penal, me acompanha nas outras redes sociais. E não deixe de fazer o nosso curso, porque, sinceramente, foi feito com todo o meu carinho, amor. E espero que vocês gostem demais, 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 que é pra ajudar vocês, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!